Olá, gente. Olá, quem tá entrando. Pode deixar aí, obrigada. Chegou a minha. Bruno. Rolou? Aê! Tudo bem? Tudo bem, e você, Ju? Começamos atrasados? Tudo bem. Ah, tudo bem. Deixa 15 minutinhos, deixa eu né? só, Não mata muito. deixa eu só ajeitar aqui, que eu sempre fico atrapalhada porque eu tenho uma coisa muito mal feita aqui. Aí, pronto. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui rapidinho. Acabou, tá legal. Tá ótimo. Tá ótimo. Peraí que eu vou pra trás. Nossa, como tá bom. Hoje tá pior que o normal. Peraí. Por que que tá assim? Peraí. Eu deixo em cima do note. Hã? Deixo em cima do notebook, assim, que aí ela Mas eu para. faço na minha sala, que é tipo Ah, totalmente. Fica em cima da cadeira da minha filha, em cima do lixo. Mas enfim. tá bom, tá. Bom, vamos lá? Bora? Vou fazer uma introduçãozinha aqui que eu sempre faço, né? Porque depois fica gravado, vai que depois, enfim, as pessoas assistem. A ideia, Bruno, você tem acompanhado algumas, né? Tenho, A tenho. ideia das lives hoje é a última. Aê, chegamos ao fim. A ideia dessas conversas foi, principal, hoje é um pouco fora da curva, né? Mas que eu achei que vai ser bem legal, enfim, até para os psicólogos, né? Porque acho que vem um saber diferente. Mas a ideia era trazer as diferentes abordagens da psicologia, né? As principais abordagens, enfim, para discutir esse fenômeno que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Não só vindo da figura do Bolsonaro e as pessoas que estão em volta dele, mas também da sociedade como um todo, enfim. E aí vieram vários professores lá de Mogi, outras pessoas que não são professores de Mogi, a Edmeia, É, só contar. nossa E colega. tem várias pessoas aí já, o Gabriel, enfim, pessoas que participaram das outras conversas, né? Uhum. E aí acho que. Nem sei, Bruno, como é que nasceu a ideia de você vir? Não tô nem lembrando. No seu canal, você estava É, fazendo alguns vídeos. é, eu tava fazendo. Você começou a postar, acho que alguns conteúdos falando sobre a questão do fascismo. E aí eu acho que eu falei do meu canal para você, apresentei, e aí você. Eu não lembro exatamente como foi que surgiu, né? Mas aí você. Mas aí você convidou e eu fiquei super honrado com o convite. E é Aham, isso. Faz tá tempo bom. já que a gente fez isso, né? Estava em aula Logo ainda. foi logo no Uhum, início. Mas é isso, acho que uhum. uma dica é, o Bruno tem um canal no YouTube, né, que tá super legal, enfim, fez alguns vídeos bem interessantes sobre essa mesma temática, acho que foi aí que nasceu a ideia. Depois você pode se apresentar, se quiser mais, Bruno, mas eu conheço o Bruno porque o Bruno é aluno da psicologia da UMC de São Paulo, né? Mas ele é jornalista de formação, é de lá que a gente se conhece. Fui professora dele no semestre passado. E aí você pode contar um pouco, quer contar um pouco mais de você, Bruno? Ah, acho que pode ser só para contextualizar, assim, né? Bom, meu nome é Bruno, né? Eu tenho 32 anos, eu sou jornalista de formação, me formei em 2010 e trabalhei desde então sempre com assessoria de imprensa, de diversos órgãos governamentais, até uma coisa que eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, né? E da minha experiência também profissional, né, a gente vê como mudou, todas as áreas acabaram mudando muito, né, por conta dessa ascensão desses regimes mais conservadores. E a Uhum. nossa área de comunicação, isso afetou muito. E aí eu sempre me interessei também muito pela parte de saúde, eu trabalhei no Hospital das Clínicas já, né, e eu Uhum. confesso que o que me motivou mais a ir para fazer a psicologia, né, estou indo agora para o terceiro semestre, vou ser aluno da Ju, né, mais um semestre, e o que me Agora motivou você tá. muito é, o que me motivou muito a fazer essa faculdade foi justamente pelo fato da comunicação.
Porque o que domina a comunicação na internet hoje, na minha opinião, né, é o fenômeno do coach, de diversas áreas. Então, esses caras, eles dominaram a técnica do marketing digital e eles ocuparam espaços que deveriam, e funções que deveriam ser exercidas por profissionais da área da saúde. Principalmente psicólogos, mas também nutricionistas, educadores físicos e tal. Então, o tanto de besteira que tem na internet, né, que utiliza técnicas de comunicação para divulgar esse tanto de besteira, isso despertou o meu interesse mais por essa área. Eu resolvi também estudar psicologia e dar esse looping, assim, tipo, na carreira mesmo, né? Mas, em paralelo a isso, eu comecei a tocar outros projetos, né? E um deles é realmente o meu canal no YouTube, o Fala Bruno, que eu posso falar sobre política de uma maneira mais livre, né? Eu sempre trabalhei com assessoria de imprensa em órgãos governamentais e você nunca pode ser você mesmo, assim, você nunca pode expor de fato aquilo que você quer, né? E aí eu acho que é um trabalho mais autoral, enfim, eu posso estudar, fazer roteiros e tocar em frente para comentar os assuntos políticos da atualidade. Quem Legal. quiser curtir, escreve no YouTube lá, fala, vírgula, Bruno. Liga o sininho, faz o YouTube, Bruno, vai. Tá bom. Mas acho que o tema da conversa de hoje é um tema que me interessa muito, assim, que eu conheço pouco, mas me interessa muito, né? A gente conversou, trocou alguns áudios, né? E o Bruno já falou algumas coisas que eu achei super interessantes, que é a gente pensar isso, né? Qual que é o papel da comunicação e a relação com as mídias que esse tipo de governo, esse tipo de discurso fascista, mas especialmente eu acho que pensando aí o governo de fato, faz uso, né? E aí eu acho que isso, enfim, só pra gente, eu sei que você montou aí um roteirinho, né? Mas vou trazer umas curiosidades que são minhas mesmo, né? Todo esse estilão de comunicação do Bolsonaro, né? Desde as lives, né? Inclusive a imagem que ele monta, né? Enfim, até o modo que eu sempre fico chocada, Bruna, eu queria que você falasse disso, assim, de comunicação dele nas entrevistas, como chama aquilo que ele faz, assim, ali na... Aquelas coletivas. Aquelas Mas coletivas que eles deixam, que ele fica. Oi. que são meio ao ar livre, chama coletiva também aquilo? É, coletiva também. É uma espécie de coletiva. Tá. Sim. E é isso, né? O jeito que ele se comunica, como ele. E aí tem toda uma discussão, né, que eu tenho muito com as pessoas de isso é de caso pensado, isso é só porque ele é tosco mesmo e não é. Então, enfim, tem uma questão de comunicação muito forte que a gente vê hoje no Brasil, né? Com certeza, Coletiva no com certeza. E, enfim, tô com uma expectativa, né? Eu sei que você montou aí um roteiro, pode começar por onde você achar melhor, mas acho que é muito interessante a gente pensar. E a gente trocou isso nos áudios também, vou só falar aqui, que eu acho que isso toca especialmente a psicologia, de fato. Porque aquela questão que a gente tem discutido muito nas lives, que uma das características do fascismo é essa questão da mobilização das massas, isso se dá, sobretudo, via a comunicação, né? Com certeza. Então, Com certeza. enfim, acho que esse ponto da comunicação é um ponto fundamental, né? Com certeza. Eu já tinha programado, inclusive, de falar sobre esse relacionamento do Bolsonaro com a imprensa, que é algo sem precedentes, assim, na história do Brasil, né? Então, eu vou tentar fazer um resuminho bem rápido, assim, desde a era Vargas, que eu acho que é um ponto que é mais importante, assim, para a gente destacar, para a gente observar como mudou o relacionamento do poder com a mídia. Então, e aqui, quando eu falar mídia, eu sempre no sentido mais amplo da comunicação, não só a imprensa tradicional. Então, por Uhum. exemplo, grupos de teatro, artistas, formadores de opinião, músicos, todos essas pessoas que lidam com o público e que, de uma maneira ou de outra, fazem comunicação social, eles são afetados pela maneira com a qual o governo de plantão lida, né, com a imprensa ou com a comunicação. Então, na década de 30, durante o governo Vargas, né, a era Vargas, teve um período ali que foi de 37 a 45, né, o Estado Novo, que o regime se acirrou muito, virou uma ditadura muito mais ferrenha.
E nesse período foi criada a Polícia Política e Social, que era comandada por um cara que chamava-se Filinto Miller. Pra você ter uma noção, esse cara, ele era um fã, assim, um super admirador da Gestapo, que era a polícia política nazista. E durante esse período da era Vargas, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí as pessoas, os artistas, os jornalistas, os músicos que falavam qualquer coisa contra o governo ou com ideologias que eram consideradas subversivas, como, por exemplo, o comunismo, eles eram presos, torturados e chegavam a ser mortos. Né? Um exemplo bom disso é o Graciliano Ramos. Nessa época, ele era filiado ao Partido Comunista, o escritor. Ele era filiado ao Partido Comunista e ele foi preso, foi maltratado na cadeia. Ele escreveu até um livro que é Memórias do Cárcere, né, dessa época. E pra você ter uma noção, né, tipo, um dos maiores escritores brasileiros caiu nas garras do Estado Novo, do regime Vargas. Então, era esse o nível de liberdade de expressão que tinha nesse período. Aí depois teve um breve período democrático, e aí veio a ditadura militar amplamente discutida já, mas principalmente depois de 1968, né, com o AI-5, em 1970, que foi instituída uma lei de censura mesmo, e essa lei de censura ela era bastante apelativa no sentido de que seria proibido a veiculação ou a divulgação ou falar publicamente sobre assuntos que ferissem a moral e os bons costumes da família, né? Então, com esse cunho conservador muito forte. E aí, mas isso é tão enraizado, existia condições de a sociedade brasileira aceitar esse tipo de dominação, esse tipo de lei, que mesmo depois do regime militar, já durante o governo Sarney, nós tivemos exemplos de censura que aconteceram por motivos como esse. Como, por exemplo, no governo Sarney, um filme do Godard, o cineasta francês, foi proibido de passar no Brasil porque ele fazia uma chacota com a Igreja Católica, brincava com a figura de Maria e tal, tal, tal. E o Sarney se achou no direito de proibir a veiculação do filme aqui no Brasil. Então, assim, isso é algo que era aceitável, né, na relação entre o poder e a comunicação, os jornalistas e os produtores de cultura. Aí veio a Constituição de 88. A Constituição de 88, Constituição Cidadã, os especialistas dizem, né, que tem um caráter social-democrata, que é uma Constituição que vai garantir direitos fundamentais para as pessoas, saúde, educação, segurança, enfim, direitos básicos, e tem o seu artigo, acho que é o 222, eu não lembro exatamente agora, que garante a liberdade de expressão. E aí está bem mais claro, né, na legislação mesmo, que a imprensa é livre, que as pessoas podem emitir sua opinião, que os artistas podem se expressar livremente, e enfim, aí depois de 1988, a gente teve um certo período de estabilidade na relação entre poder e imprensa. Por exemplo, Collor, ele chiou, reclamou tudo, mas a imprensa deu ampla cobertura para os escândalos de corrupção que apareceram no governo, né? Depois, o Plano Real foi criticado, foi apoiado, enfim, durante o governo Itamar Franco. No governo Fernando Henrique Cardoso, também foi muito parecido até com o governo Lula, porque ele teve uma relação que eu tenho um livro dele que ele escreveu, são 5 livros, do Fernando Henrique, que chama Diários da Presidência. E ele relatava, tipo, meio que dia a dia, assim, tudo o que acontecia. Ah, hoje eu acordei e recebi o deputado, tal, tal, tal. Só que ele escreve muito bem, né? Então é muito gostoso de ler, assim, o livro. E aí você percebe que, tipo, uma boa parte da preocupação dele era com a imprensa. Então, assim, não, o jornalista, sei lá, falou tal coisa, eu já respondi que não era isso, e aquela coisa fritando na cabeça dele era uma preocupação que consumia ele, né? E, enfim, aí depois teve o governo Lula tomou pau da imprensa demais, a Dilma também, e nunca teve uma ameaça de ruptura institucional que fosse, de alguma forma, contra o que a Constituição garante, que é a liberdade de expressão. Tem uma ala conservadora que critica, porque, principalmente na época da Dilma, na época do Lula também, mas na época da Dilma mais, teve um movimento de setores progressistas da sociedade de construir uma lei que regulamenta os meios de comunicação. Né? Eu lembro disso. Só que
E a crítica era feita no sentido de que isso seria uma censura, de que, olha aí, os comunistas querendo tirar a liberdade do povo. Mas só que, eu acho que assim, você pode ser a favor ou ser contra, qualquer pessoa tem o direito, mas também a gente precisa ir aos fatos. Não é isso que a lei, essa proposta dos campos progressistas dizem. Existe uma regulamentação para, por exemplo, ter rádio e televisão no Brasil. São concessões públicas. Então, você não pode, por exemplo, ser um político e ter uma emissora de televisão. E existem políticos que têm. Você não pode ser dono de um monte de afiliadas pelo Brasil afora. Existe um número, né, restrito. E os caras têm. Você tem a obrigação de dar. É o marco regulatório, é isso mesmo. Me fugiu o nome. Flávio. É isso mesmo. E você tem uma obrigação, por exemplo, de ter uma parte da programação educativa. E as TVs abertas não fazem isso. Eles fazem bingo, fazem programa de tiro, de morte e tal, mas a programação educativa eles não fazem. Então, o movimento que existia era um movimento de democratização dos meios de comunicação, né? Esse marco regulatório no sentido de democratizar algo que é uma concessão pública. Enfim, nunca foi para frente e provavelmente e dificilmente vai, né, no contexto que a gente tem, porque as empresas de comunicação são muito poderosas ainda no Brasil, né, de telecomunicações, mas de qualquer forma existia esse movimento, mas repito, nunca teve um movimento nos governos petistas ou mesmo no governo FHC de ruptura institucional no sentido de censurar, coibir, liberdade de expressão, por mais estranhas que fossem as ideias que apareciam, né? Tudo isso aconteceu. O nome do filme, é isso? É o nome do filme, do Godard, é isso mesmo. Eu não me arrisquei a falar, por isso. É um filme francês, né? Eu não me arrisco a falar. Enfim, que absurdo, né? Tipo, você pensar que um filme foi censurado no Brasil na década de 80 já, tipo, ontem, né? É recente isso. Então, assim, existia um cenário que possibilitava isso, né? Ainda. Talvez existisse até hoje, mas eu acho que as instituições, de uma certa forma, se fortaleceram, né? E uma resistência também maior. Mas, enfim, a coisa veio dessa forma até o Bolsonaro. O Bolsonaro subverteu tudo, mudou tudo. Eu estou falando isso até por uma experiência pessoal que eu acho que é interessante compartilhar nesse contexto. Eu trabalhei a vida inteira em órgãos públicos, né, na parte de assessoria de imprensa. Então, qual que era o terror numa sala de assessoria de imprensa, né, na época que eu trabalhava nesse ramo? Tomar um pau da imprensa. A mídia fazer uma matéria negativa. Nossa, revolucionava o prédio, assim. Ia todo mundo batendo cabeça, saía lá 9 horas da noite, desesperado, coração na boca, assim, o que eu vou fazer? E negociando com o jornalista, olha, você vai dar essa matéria errada, se você falar isso, não é bem assim, é do jogo, né? Você tá num lado da jogada, né? O que acontece? Com o Bolsonaro, quando a imprensa vai dar um pau nele, eles soltam rojão, eles ficam felizes. Então, porque isso, quanto mais a imprensa tradicional bate nele, mais alimenta a narrativa dele, de que ele é um perseguido da imprensa, que a imprensa faz parte de uma conspiração, que é o tal do sistema contra ele. Então, o Bolsonaro subverteu. A maneira como ele trata os jornalistas, eu acho que só aquilo era crime de responsabilidade, porque já era um motivo para ele sofrer o impeachment. Porque é uma quebra de decoro total do seu cargo. O presidente precisa ter decoro. Óbvio que não existe uma lei que tipifique, você não pode colocar uns militantes pagos para cuspirem nos jornalistas enquanto eles estão fazendo o seu trabalho de cobrir as atividades do presidente da República. Mas o decoro diz isso, né? Uma parte do decoro do cargo. E ele desrespeita diariamente o decoro do cargo e no sentido da relação dele, do relacionamento dele com a imprensa, principalmente. Tanto que a Globo, a Folha e diversos outros veículos retiraram, há uns tempos atrás, os jornalistas da cobertura diária ali do Palácio, né? Do Planalto. Ô, Bruno, mas fala um pouco mais sobre essa ideia do rojão e de como isso favorece, de algum modo, a narrativa dele. Então, é porque eu acho que, assim, de alguma forma, ele
tem um ponto fundamental que todos esses regimes neofascistas, e sempre vou falar do Bolsonaro como neofascista e depois explicar melhor por quê, né? Mas desses regimes neofascistas, é a vitimização, vitimização da maioria, né? Que se fala. Então ele se diz, é aquela história que o branco é o perseguido, que o heterossexual é o perseguido, que o cristão é o perseguido, e isso é importante para o político neofascista, porque ele é o cara que vai capitalizar todos esses ressentimentos que existem na sociedade. E a imprensa, querendo ou não, é uma instituição que remete ao establishment político, né? Então tem os partidos, os políticos tradicionais, tem a ciência, tem o judiciário independente, e a imprensa é uma dessas instituições que representam esse establishment. Então, quando a imprensa faz uma série de matérias, de apontamentos, de erros que o governo cometeu, o que é natural numa democracia, porque se você tem uma imprensa que só fica falando bem do governo, aquilo não é imprensa. Né? A imprensa está ali para ser uma espécie de um cão de guarda da sociedade, tipo, ver o que está sendo feito de certo e errado e apontar. E aí, quando a imprensa exerce o seu trabalho, ele distorce esse funcionamento, esse trabalho, e diz e fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, é uma prova de como eu sou o cara certo. Porque se esses caras estão me atacando, é porque eu tô do lado certo, eu não sou igual aos outros. E o Bolsonaro tem a coragem de dizer que a imprensa é petista, sendo que quem derrubou a Dilma foi a imprensa. Assim, não somente a imprensa, mas a imprensa catalisou aquela coisa, né? Aquelas manifestações de rua, ela divulgava o dia inteiro aquilo, a Globo dando, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tipo, o dia inteiro, Jornal Nacional, tal. Então, assim, a mídia nunca foi petista. Isso não é verdade. Mas ele distorce essa realidade toda, e quando ele apanha da imprensa, para ele acaba sendo um troféu, uma evidência de que o que ele fala é verdade. Então, acho que ele não precisa mesmo, de certa forma, ele não precisa mesmo da imprensa. De certa forma, ele construiu uma forma de comunicação que é totalmente alternativa, né, à mídia. Uhum. Antigamente, nos regimes fascistas clássicos, né, vamos dizer assim, a imprensa era 100% controlada, né? E o Bolsonaro tem, sim, essa vocação de controlar a imprensa. Ele tem esse desejo, né? Mas hoje em dia não é possível isso. Não é possível porque tem um arcabouço institucional maior e mesmo uma conscientização maior da população até, né? Não seria visto nem com bons olhos internacionalmente fazer um controle assim muito direto, que nem o DIP fazia, por exemplo, né? Lá na época do Vargas, na época da ditadura militar. Mas, por um outro lado, apesar dele não conseguir fazer essa censura tão ferrenha que ele gostaria à imprensa, ele tem a internet. Ele tem os robôs. Isso que eu ia dizer, porque antigamente, né, nos regimes mais antigos, não tinha esse outro veículo, né? Então ou você dominava a imprensa ou você não ia ter poucos veículos de comunicação. E agora, enfim, não precisa. No limite não precisa, né? Controlar a imprensa oficial, digamos assim, né? Não, e assim, isso tudo que a gente está falando, esse desejo do Bolsonaro, essa coisa essa cagada que o Bolsonaro dá para a imprensa, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente consegue observar, mas é uma coisa que ele já disse textualmente, assim, já disse literalmente, na reunião ministerial de 22 de abril, que é aquela reunião que o Celso de Mello divulgou por conta das coisas lá do Weintraub, enfim, do Moro, né, que o Moro disse que foi nessa reunião. Foi o Moro, que o Moro disse que o Bolsonaro queria que ele interferisse na Polícia Federal do Rio de Janeiro nessa reunião. Aí, enfim, divulgou a íntegra desse vídeo, né? E aí, num dado momento lá, o Bolsonaro fala, porque ministro meu que for elogiado pela imprensa, tá no outro dia no olho da rua. Tipo, né? Assim, a imprensa é o inimigo. Ele já disse, assim, tá dado isso, né? A imprensa é um inimigo. E não é a imprensa inteira, obviamente, né? Tem os programas sensacionalistas da tarde, que são verdadeiros porta-vozes do bolsonarismo e tal, mas de uma maneira geral, o jornalismo, vamos dizer assim, o jornalismo sério o Bolsonaro declarou que eles são inimigos, não importa mais o que for dito, o que for feito, ele vai deslegitimar essa discussão.
Então, Uhum. eu acho que é isso, assim, né? E o Eugênio Butti, que ele é um professor da USP, ele é um dos maiores teóricos da comunicação, né, no Brasil. Ele diz que o Bolsonaro e uma imprensa livre juntos não existe. É uma relação que não é possível de existir. Porque Uhum. os pressupostos que demandam para a existência dele enquanto presidente, enquanto líder fascista, são totalmente contraditórios com o ideal de uma imprensa profissional livre. Então, esse choque sempre vai existir, ele nunca vai admitir, sabe? Ele nunca vai ser o presidente que fala: ó, não, a imprensa tá me criticando, pega no meu pé, né? Eles são do... Mas tudo bem, é o papel deles, vamos seguir o jogo e tentar falar assim: ah, vamos tentar jogar que é uma estratégia, né, de assessoria de imprensa, vamos tentar, já que saiu uma negativa aqui, vamos tentar pegar uma pauta positiva e vender, né, que é o jargão usado na assessoria de imprensa. Vamos tentar Uhum. passar para o veículo de comunicação para dar uma equilibrada. O Bolsonaro não está preocupado com isso. Ele está Uhum. preocupado com a robozada dele, né? Uhum. Com como que vai ser feita a distribuição dessa informação pelas redes sociais, WhatsApp e tal. O que você falou é interessante, né, Bruno? Porque tem uma certa conta perfeita, né? Que é, ao mesmo tempo que o Bolsonaro é incompatível com a imprensa livre, a imprensa livre retroalimenta, na verdade, a narrativa dele, né? Então é incompatível, mas não é incompatível, né? E essa é uma conta muito Exato, louca, né? Porque é quase uma conta perfeita, assim, né? sim, Aonde com o certeza. impossível vira, na verdade, o desejável, né? Então, você sabe que tem um dado até interessante que é isso mesmo, porque os jornais impressos, eles estavam morrendo, né? Estavam indo embora, tchau. Quando o Trump se elegeu, o número de assinantes do New York Times, ele triplicou. Por quê? Por mais que existisse sim uma parte da sociedade que se informava por fake news, as fake news do Trump, e votou nele, uma outra parte estava muito incomodada com isso. Falou assim: meu Deus, está vindo um monte de besteira para um lado e para o outro, como que eu vou me informar? E recorreram à imprensa profissional. Inclusive, isso é uma dica, uma sugestão, na real, é melhor, né? Eu sempre falo: valorizar a imprensa profissional, valorizar, sabe? Tipo, porque é completamente diferente. Querendo, não adianta falar que não é. Por exemplo, mesmo para a parte progressista, se você pegar um blog progressista, né, que tem valores mais identificados com você, eles não têm a capacidade de apuração de uma pauta que a Folha de São Paulo tem. O jornalista que está lá não tem os contatos que a Andréa Sadi da Globo tem. Então, assim, a imprensa profissional, ela é importante. Óbvio que você tem que ter um olhar crítico sobre tudo, né? Mas, e óbvio que também que deve se fortalecer e se incentivar a criação de mídias alternativas. Tem os Uhum, jornalistas livres, o próprio Intercept, de uma certa forma, ele é um veículo que vem, não é do establishment, assim, né? Ele vai para um viés bem alternativo, bem livre e tal. Tem o Nocaute do Fernando Moraes, tem uma série de veículos uhum, assim, mas ele tem um jeito profissional também. Eles são profissionais, são jornalistas profissionais, tem técnicas de apuração, que não vai dar qualquer coisa. uhum. É, não, eu tô aqui pensando que é muito maluco esse momento que a gente tá vivendo mesmo, né? Estão falando aqui do Mídia Ninja. Eu tava pensando se o Assim, Mídia Ninja era considerado ou não jornalismo profissional, é? eu acredito que é um modo de fazer jornalismo diferente. E eu acredito que você não pode ser sua única fonte de informação. Mas é jornalismo. É jornalismo profissional. Não pode ser sua única fonte de informação por um simples motivo. Eles não têm estrutura para apurar tudo. Entendeu? Eles não têm como ter um cara, por exemplo, um correspondente em Nova York vendo como repercutiu a fala do Bolsonaro sobre as eleições nos Estados Unidos, o que o Trump achou. Tá? Eles não têm estrutura para isso. Tomara que um dia tenha. E a gente tem Uhum, que incentivar, sim, assistir, curtir, compartilhar. Quando puder assinar, assina. A gente aqui em casa, a gente assina o Intercept. Enfim, a gente tem essa preocupação, o que dá para fazer, né? E tem que incentivar para ver se cresce também. Mas é mais difícil também crescer quando você quer fazer um jornalismo profissional, né? Tem eu estou colocando coisas, tudo que eu ia falar, mas tudo bem, a gente vai indo. Tem é. um teórico que chama Marshall McLuhan.
E ele diz, que ele é um teórico da comunicação, né? Ele diz que o meio é a mensagem. Então, no sentido de que quando você se comunica pelo jornal impresso, o fato de ser um jornal impresso diz alguma Hum, coisa, sabe? hum, Diz que a pessoa vai sentar, ela vai parar, ela vai ler, ela espera a profundidade daquilo. Então aí ele foi até a década de 80, sei lá, aí você vem pra cá, né? Você pensa, tipo, os novos meios de comunicação, o Twitter. Dá para você fazer uma graça pelo Twitter, dá para você compartilhar uma notícia quente, rápida, mas não dá para você entender Freud pelo Twitter. Concorda? uhum, Tipo, não tem como. E aí, o meio, nesse sentido, que o meio também é a mensagem. O Twitter vai ser um lugar que você vai compartilhar determinados tipos de informação. E aí, por exemplo, um uhum, veículo, às vezes, como a Mídia Ninja, vai fazer isso. Eles vão chegar e gravar um vídeo e, tipo, o meio deles é a mensagem, é mostrar o que está acontecendo naquele momento e um factual ali, ou então sentar, parar e fazer um vídeo para o YouTube com uma entrevista legal, tal. Mas não vai ter a profundidade da apuração que tem uma equipe de televisão, por exemplo. Só aquilo ali já é a mensagem. Você, quando vai ver um jornalismo na TV, você espera que o cara foi até o lugar, fez imagem daquilo, arrumou um personagem para exemplificar a história que ele está falando. Enfim, eu acho que tem todas as questões. uhum. O Gabriel tá falando que o nocaute encerrou as atividades semana passada. É, o Ah, Conversa nossa, Fiada, Conversa Fiada é, também. Tiveram é. duas baixas na semana E eu passada. gosto pra caramba do Fernando Moraes, eu não sabia que tinha acabado. Ele é ótimo. Uhum. É, eu ia te perguntar alguma coisa, me escapou. Mas eu tô te tirando do seu roteiro também, né? Ah, não, eu Não, lembrei mas que eu ia pode. comentar. Não era uma pergunta, era um comentário, na verdade, que te ouvindo falar, né, sobre a questão da. E acho que a gente já tinha falado disso um pouquinho nos áudios, sobre essa questão da mídia tradicional, né, e da mídia mais tradicional, digamos assim, né? E essa defesa que a gente faz nesse momento dessa mídia, é muito curioso pensar que a gente esteja fazendo isso agora, né? Porque há uns anos atrás, o movimento, e se a gente fosse fazer qualquer conversa sobre isso, era o contrário, né? De, bom, tem que ter muita crítica à mídia tradicional, porque a mídia tradicional é uma mídia do status quo, enfim, que vai reproduzir as notícias de modo que tudo se mantenha como está, enfim. É muito maluco esse momento, né? Que a gente vê de Eu lembro fato. que a gente Não, eu lembro, a gente até conversou sobre isso numa aula uma vez, que a gente estava falando do Foucault, Hum, da hum, crítica ao saber, né, que ele fazia, aí eu falei, como que a gente vai ficar criticando a ciência num momento que os caras estão sim, falando que a Terra é plana, né? Tipo, é muito difícil, realmente. sim. E é isso, eu acho que nivela tudo para baixo, né? E tem um lance na política que funciona como se fosse uma espécie de pêndulo, assim, né? Então, por exemplo, se o governo, o vencedor, for muito para a direita, a esquerda vai um pouco para o centro também. Não tem, Uhum. todo mundo vai. Porque você começa a ter que defender coisas mais básicas, assim, né? Coisas mais Então, fala elementares, assim. tipo defender a Globo, defender a Folha. Tipo, Exatamente. Não, teve gente de esquerda defendendo o Dória esse ano, porque o Dória tava falando o básico ali. Não, tem que ficar em Dória casa. tava Tipo, né? razoável. Eu não acreditei É, nisso. Tipo, Deus, a gente tem que achar exato. que o Dória é razoável. Ok. Não, um absurdo, né? Mas é isso, eu acho que foi puxado. A gente acabou se vendo nesse lugar de defendendo o STF. Porque, querendo ou não, por mais que assim, o judiciário sempre foi uma instituição no Brasil, que de fato, até vou falar sobre isso, serve para prender pobre e negros, né? E Uhum, acobertar o tal, que é uma realidade. E uhum, com certeza é uma realidade. Mas, por um outro lado, é também esse judiciário que está segurando o Bolsonaro de fazer um monte de atrocidades, de insanidades, e virou um dos alvos preferidos da rede bolsonarista, né? Então, assim, uhum. cara, a gente quer criticar né, o establishment das coisas e tal, mas esse discurso foi capturado pela extrema-direita. Né? Até esse é um ponto também que eu ia comentar aqui. O, o que acontece? A gente vive no neoliberalismo
sei lá, desde o final da Guerra Fria, é neoliberalismo na veia, né? Democracias liberais estão em colapso agora. E aí, nesse momento, por quê? As democracias liberais, o sistema capitalista, com um estado de bem-estar social cada vez mais frágil, ele acaba gerando uma massa de vulneráveis, de pessoas na extrema pobreza, pessoas desempregadas, desesperançosas. E aí, nesse contexto, existem duas possibilidades de crítica, né, ao liberalismo. Uma das críticas é a crítica da esquerda, dizendo que o capitalismo é isso mesmo, é um sistema que gera desigualdades, e enquanto a gente não romper com essa lógica do consumo acima de tudo, do lucro acima de tudo, a gente vai ter essas desigualdades, e tem um discurso que é o discurso neofascista, que é um discurso que vai aproveitar desse ressentimento, de todas essas situações degradantes que uma boa parcela da população tá, e vai investir com o discurso do ódio, da violência, na busca de um líder autoritário, messiânico, que vai chegar e vai resolver o problema. O Safatli fala muito disso, né? Eu vou entrar um pouco no mar que ainda não estou muito habilitado para falar, mas ele fala muito sobre o fato de a política ser... as pessoas têm uma ideia de que política ela é baseada no argumento, nas ideias. Então, que a política ela é majoritariamente movida pelos afetos. Então, o que o Safatli diz, que é uma coisa assim, beleza, a gente está aqui, que é um movimento meio natural, defendendo a STF, defendendo a Globo, né, muitas aspas, a Globo, não sei o que lá, só que, na verdade, a gente tinha que radicalizar para o outro lado, porque a gente tem que disputar esse ressentimento das pessoas, canalizar esse ressentimento para um lugar progressista. Então, tipo, a pessoa tá puta porque perdeu o emprego, porque o país não oferece condições para ela, para a família dela, não sei o quê. Em vez dela ir a raiva dela ir pro lado do fascismo, a raiva dela ir pro lado de uma revolução social mesmo, né? Vamos dizer assim. A reforma, de fato, do Estado, dos estamentos burocráticos do Estado, de uma radicalização, o Safatli fala muito, né? Uma radicalização da democracia, lutar ferrenhamente por mais participação, mas não é isso que acontece, né? E o discurso neofascista é um discurso sedutor. Então é difícil. Fala um pouco dessas imagens, assim, tô falando imagem no sentido desse estilo de comunicação do atual governo, especialmente do Bolsonaro, seus filhos, etc. Fala um pouco disso, isso me interessa te ouvir falando disso. Não, legal. Eu acho que assim, a comunicação é a base de tudo num regime neofascista, né? E o Bolsonaro faz isso com maestria. O Bolsonaro, ele começou ele faz isso com maestria, tanto que ele virou presidente. Não dá para negar que ele faz bem, né? Ele faz o mal bem. Mas a propaganda é a base de tudo, né? E aí ele apela para várias figuras nesse processo. Eu acho que eu podia até entrar aqui na questão que eu separei, porque eu tenho um filósofo norte-americano que ele é bem didático para falar sobre a questão do fascismo. Ele se chama Jason Stanley. E ele elencou 10 pontos que caracterizam uma sociedade fascista, né? E aí é impressionante. Esse seu vídeo no YouTube tá muito legal. Para quem não viu, vai lá no canal do Bruno. Que tá muito claro. Legal. E aí é muito interessante porque você vem nos 10 pontos, você observa como o Bolsonaro ele se enquadra em todos eles, assim, muito, muito bem, né? Então, por exemplo, todos eles são baseados pela propaganda. Então, o primeiro de todos é a propaganda. E o Bolsonaro, por exemplo, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, ele tirou dinheiro do Bolsa Família acho que foi 100 e poucos milhões, para investir mais em propaganda para ele, né? Então ele tem um gabinete do ódio que fica ali do lado da sala dele, que é comandado pelo filho dele, o Carluxo, né? Que serve justamente para comandar toda essa estrutura. Ele pode perder o mandato dele, inclusive, porque ele tem um processo no Tribunal Superior Eleitoral, no qual a chapa Bolsonaro-Mourão vai ser julgada por ter vencido as eleições se utilizando de dinheiro que não foi declarado
para emitir mensagens, mensagens com fake news, com propaganda dele pelo WhatsApp. Então, é uma preocupação dele o tempo todo essa propaganda, né? Construir essa propaganda e essa comunicação. E aí, então, primeiro ponto, essa propaganda. Segundo ponto, é um passado mítico. O líder fascista, ele sempre visa resgatar a ideia de que no passado o país era glorioso, que era virtuoso, teve grandes conquistas, né? Então você, por exemplo, vai no perfil do Bolsonaro, no Twitter, tem lá, na Segunda Guerra Mundial a cobra fumou. E ele coloca uma foto lá dos pracinhas, né? Como se no passado a gente tivesse tido um grande exército, grande besteira. Nunca teve um grande exército no Brasil. A gente tomava porrada fácil ali, né? E aí, isso é uma característica do Sargento Safdie que ele sempre faz. Outra coisa de passado místico que ele sempre evoca é a questão, por exemplo, do militarismo. Na época dos militares, isso a gente pode observar, e isso é fácil de capitalizar, porque você observa nas famílias isso. Quem não tem? Não, na minha época a escola pública era boa. Na minha época, a gente podia andar na rua, né? E o país era melhor. E aí, esse sentimento de que você perdeu coisas, né? Na comunicação do Bolsonaro, ele usa isso bem, tipo, vamos dizer bem, né? No sentido dele, né? No sentido É eficaz. É eficaz, acho que é essa a palavra. Aí, um terceiro ponto seria o anti-intelectualismo, que até a gente já comentou um pouquinho sobre isso aqui. Bolsonarismo na veia. Bolsonarismo na veia. Esses dias eu esqueci o nome do cara. Morastone, não lembro. O prefeito de Itajaí, lá de Santa Catarina. Não sei se você chegou a ver isso. Eu vi isso, vi. Minha irmã me mandou. Mas diga. Ele falou que tinha uma técnica para te curar ou prevenir a Covid-19, que era introduzir o ozônio no ânus das pessoas. Tipo, aí os caras também falando assim, eu achei sacanagem com ele. Por quê? De tirarem sarro dele. Porque o Bolsonaro fica falando da cloroquina e ninguém fala nada. Pra mim é a mesma coisa. Cloroquina ou ozônio no tem a mesma comprovação científica, não é verdade? Então, é uma pegada forte no anti-intelectualismo. O Bolsonaro adora ser visto como um chucrão estúpido, ignorante, que Sim, isso faz parte do estilo dele. Tanto que, por exemplo, teve uma daquelas apoiadoras fanáticas dele lá que ficam no cercadinho lá para xingar a imprensa. Chegou para ele, não sei se você lembra também, teve isso, no começo da pandemia, chegou para ele e falou assim: presidente, eu falei com Jesus e ele me disse que se você comer alho todo dia, você não pega Covid. Ele, então marca lá com o ministro da Saúde, sei o quê, vai lá conversar com ele. Tipo, ele dá mais valor para esse discurso do que para os caras que estão fazendo a vacina, né? Então, assim, essa aposta forte no anti-intelectualismo também tem um porquê, também tem uma razão. Por quê? Por exemplo, a questão das universidades. As universidades, numa universidade é um lugar de livre pensar, né? Que as pessoas vão construir conhecimento ali. Para um cara que quer ter um poder absoluto e alimentar um monte de teorias conspiratórias, não é interessante, né? Ele precisa destruir a universidade. E foi esse projeto que o Weintraub estava tocando até então, de tirando dinheiro, mexendo com a questão das indicações dos seitores, tirando a autonomia universitária ao máximo, espalhando boatos de que as universidades tinham plantação de maconhas, que faziam balbúrdias, e que tinha marxismo cultural, e isso tudo, assim, tem um porquê. Acho que num primeiro momento, você comentou isso, será que é loucura dele? Ou será que ele é assim mesmo? Ou é pensado, né? Eu acho que juntou a ocasião com o cara certo ali, para aquele momento. Porque o Bolsonaro pensa isso. Bem ou não, ele pensa isso. Ele pensa até coisas piores, assim. Ele pensa coisas horrorosas. Ele se cercou de algumas pessoas, inclusive, por exemplo, o Steve Bannon, que foi um dos caras que articulou a campanha do Donald Trump, e foi também um dos
é um dos consultores do Bolsonaro. Então ele se cercou de algumas pessoas que articularam isso. Inclusive o próprio o capital, né? Os próprios. Agora eles começam a perceber a besteira que eles fizeram. Mas o próprio capital se juntou com o Bolsonaro, achou, pode ser um aliado importante para nós aqui. Mas aí eu sei que isso, nesse sentido, por exemplo, do anti-intelectualismo, ele é o cara do anti-intelectualismo, do anti-cientificismo, né? Ele é o cara disso, assim, porque é o cara do senso comum. Você vê ele falando no discurso dele, não, que o brasileiro precisa ser estudado, ele não pega nada, ele se joga no meio do esgoto ali e não pega nada. Então, assim... Esgoto e tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo. Então, quer dizer, mais anticientífico que isso não é possível, né? E aí ele é porque, quando você desacredita a ciência, fala, esses caras aí estão querendo fazer essa vacina para vender na indústria, não sei das quantas, não sei o que lá. Qual que é a solução, então, para os problemas? O líder. O líder autoritário. Eles constroem essa narrativa, justamente, o tempo todo. Tipo, não dá certo, tá morrendo aqui, ó, o meu remédio, a cloroquina. Ele sai fazendo propaganda, porque é o remédio dele. É o remédio que ele tem propaganda, que faz a propaganda é o líder que trouxe a solução, né? A solução mágica. Aí tem um outro ponto que o Bolsonaro também se encaixa perfeitamente, que é a irrealidade. E aí a realidade são justamente teorias da conspiração. O Jason Stanley, ele traz um exemplo que na época que o Obama era presidente lá nos Estados Unidos, ele queria fazer um sistema público de saúde lá, né? Não chegava a ser um SUS, mas ele queria fazer algo também para as pessoas terem ali e tal. E aí tinha uma parcela mais à esquerda que criticava porque era pouco. Já sei, você tem que colocar mais, não dá para ser limitado a atendimento básico, saúde é um direito universal, tal. Tinha um pessoal mais à direita falando, não, saúde é um bem, é um serviço que você tem que pagar por ele, não é justo o Estado oferecer de graça para todo mundo. E aí tinha os neofascistas que falavam, bom, o Obama é queniano, então ele nem devia ser presidente, acabou essa discussão, não tem nem que aprovar nenhum projeto dele. Ou seja, uma fake news, né? Uma notícia falsa. Então, assim, tá uma mesa, tem um cara de esquerda conversando e um cara um conservador conversando. O fascista chega e chuta a mesa, dá um murro na mesa, quebra tudo e acabou a conversa. É tipo, esse é o modus operandi dele, né? O Bolsonaro é a mesma coisa, né? Uma teoria da conspiração na veia, assim, tudo é teoria da conspiração. A facada é teoria da conspiração, a pandemia foi uma conspiração da China, ele falava. O Weintraub teve que sair fugido do Brasil por conta de besteiras que ele falou, por exemplo, com relação à China, né? Dos motivos que ele está sofrendo um processo no STF por racismo, que ele compartilhou no Twitter uma charge que tinha um Cebolinha falando, tipo, que ele troca o R pelo L, né? Não sei se chegou a ver, falando, tipo assim, a charge era do Cebolinha, tipo, que trocava o L pelo R, né? Tipo, que nem os chineses né, no estereótipo falam flango, essas coisas que os caras tiram sarro, falam isso. E aí o Cebolinha falando, não, esse vírus foi muito ruim, foi muito bom para, sei lá, para a China, dando a entender que foi uma conspiração chinesa para tirar o mundo e, sei lá, espalhar o comunismo por todos os cantos. Uma teoria da conspiração pesada, assim, sabe? Também totalmente ao encontro do discurso fascista. A hierarquia, que aí é uma questão de também que entra muito nisso que a gente estava falando, né? De tem a esquerda, tem a direita, tem esse debate, e aí o fascista chega por cima e chuta a mesa e não tem debate. Por exemplo, a questão do neoliberalismo que a gente estava falando, né? Que gera desigualdades. Então você tem uma democracia liberal que promove uma série de pessoas desencantadas com a vida, desempregadas e tal. Aí você tem a esquerda que vai fazer uma crítica e você tem a direita que também vai fazer uma crítica. Eles se colocam contra o liberalismo. Os globalistas, os capitalistas também se colocam nesse lugar de crítica, mas a crítica é completamente diferente. A crítica deles se dá, por exemplo, na figura da xenofobia. Olha, vocês estão querendo democratizar tudo aí?
Estão querendo falar que agora todo mundo é igual, todo mundo tem direito. Olha esse bando de mexicano entrando aqui, vão roubar os seus empregos, destruir a nossa cultura e não sei o quê. Então ele se fecha de uma certa forma, né? Então ele critica também o neoliberalismo, mas é num outro lugar. Uhum. A questão da vitimização da maioria, que é que o empoderamento das minorias ameaça muito essas pessoas, né? Então, o Bolsonaro lida muito com esse ressentimento, com essa questão. Tem a questão do politicamente correto, que Bolsonaro era o cara que, por exemplo, ele é visto como o cara que tem coragem de falar o que ninguém fala. Ele, na Uhum. questão da comunicação, ele sempre usou isso para ele. E ele acabou aparecendo como um outsider, assim, né? Olha, aquele cara ali, meu, ele é louco, mas ele fala uns negócios que tem sentido. Porque ele é o cara que tinha visto pela população, né? A população via essa família. Ele ia no programa da Luciana Gimenez e falava: ah, não, porque o filho meu, eu bato, eu não tem perigo dele ser gay, porque eu bato nele. Só É. que esse E se porcaria aparecer desse aqui, vou dar pensamento uma surra que ele desiste. Era uma ideia assim. era uma Não ideia é? Que... assim, tem. É, exatamente. Eu bato, dou uma surra que ele desiste. E assim, essa porcaria desse pensamento, esse pensamento nojento, ele tem eco na sociedade. E aí, quando o Bolsonaro chega e tem a coragem, que não é coragem, bater em minoria não é coragem, né? Mas, tipo, ele se coloca nesse lugar e fala assim: ah, eu vou aceitar as porradas que eu vi na frente e vou falar. Ele alcança um grupo muito grande de pessoas que se sentem, que se identificam, né, com esse discurso, que fala assim, porra, esse cara tem coragem, ele é corajoso, ele tem coragem de falar o que ninguém fala, ele é visto como alguém destemido, o líder, né? Mais uma vez, alimentando essa figura do líder autoritário. É, e Aí, de algum modo ele dá voz pro pior, né? uhum, E o pior tá em todos nós, de algum modo, né? Então é como se ele tivesse liberado um pouco que o pior aparecesse, assim, né? Eu percebo muito isso desde das eleições, né? Desde que começou esse movimento que o elegeu, né? Quase como se fosse isso, assim, ele liberou o que existia de pior, né? Então, sim, não que não existisse, mas de algum modo tinha um certo pacto civilizatório de que, uhum, bom, a gente vai fazer alguma coisa com esse pior que não é simplesmente, solta, né? E sim, isso é muito perceptível, assim, né? com certeza, com certeza. E eu acho que ele tem essa característica e é uma tendência meio que mundial, né? Porque as democracias liberais estão em crise, né? Como a gente já Uhum, falou. E aí, por exemplo, tem uma questão, o Trump, um dos pontos que caracterizam essa sociedade fascista é a questão da lei e da ordem. Mas aqui não é um judiciário independente, é lei e ordem no sentido deles, né? Por exemplo, não sei se uhum. você assistiu uma série na Netflix que chama Os Olhos que Condenam. É uma história real. São uns Ah, é uma garotos. muito triste, né? Eu não consigo, não tive coragem. Vai, fala. Acho Eu, que eu sei eu, qual é. eu, eu chorei, tipo, muito, assim. Eu não conseguia ver, assim, eu tive que parar Falaram isso, eu várias falei, vezes. É muito, muito, muito triste. Porque é uma coisa que injustiça é uma coisa que dói, né? Assim, na gente. não, Mas, lido super mal, trabalho muito mal com injustiça. Não eu me também. contaram mais ou menos sério, eu falei, não, não vou conseguir. Hum, É. Mas aí são uma história verídica, né? Desses garotos nos Estados Unidos, e na década de 80, 90, não sei, que eles saíram numa noite, numa praça pública lá, e aí teve um crime de uma mulher branca que foi estuprada, e eles foram uhum, presos injustamente. E aí as uhum. pessoas que prenderam eles e os que estavam julgando eles descobriram que eles eram inocentes, mas eles não podiam voltar atrás, né? Tinham que ficar, né, falando, não podia admitir um erro desse tamanho. E Hum. aí, nessa época, o Trump, ele já era uma figura exótica ali nos Estados Unidos, um ricaço, né, que falava o que pensa, né, que é muito fácil falar o que pensa quando você está do lado do mais forte, né? Aí é fácil. Você é poderoso, você está do lado dos mais fortes, você fala o que pensa. Para mim, isso não é coragem, mas tudo bem. Mas aí já era essa figura estranha lá nos Estados Unidos, e ele fez uma série de anúncios no jornal, cobrando punição rigorosa para esses jovens, não sei o que, não sei o que lá. E depois
tornou-se público que era mentira, que eles eram inocentes, que eles não tinham feito coisa nenhuma sobre isso. E, enfim, aí o Trump se elegeu em 2016. Quando ele se elegeu, na cerimônia, acho que de posse do Procurador-Geral da República dos Estados Unidos, que se chama Jeff Sessions, ele elogiou o Trump por conta da postura dele na época. Eu lembro que na época você fez campanha contra aqueles estupradores, sendo que a coisa... Só que não importa, entendeu? Não importa a verdade, não importa o que aconteceu. Não interessa, tipo, o importante é a narrativa do nós e eles. Nós somos naturalmente bons e cometemos erros. Eles são naturalmente ruins. E aí eles têm que ser eliminados o mais rapidamente possível, né? O Jason Stanley, ele fala muito disso, né? No livro dele. E aí, tipo, você vê isso no Brasil muito, né? Porque no Brasil tem esse mito de democracia racial, de que é um país de todos. O Brasil tem uma política de encarceramento em massa. Super De acordial. Exatamente. Uma política de encarceramento em massa de negros, né? Que é uma coisa de uma perversidade absurda, assim, tipo, porque acaba virando um ciclo, né? Um ciclo vicioso. E aí, entre esses programas sensacionalistas que casam com isso, né? E eu sempre brinco que, assim, quando você pega um crime, por exemplo, você tem um crime lá, um homem negro assaltou um homem branco, fez um latrocínio e matou ele. Aí você coloca um jornalista sensacionalista para descer a porrada nesse cara, é de uma covardia e de um cinismo inacreditável, né? Porque não se vê que isso é um ciclo que eles fazem questão de alimentar, porque o menino negro nasceu numa situação de pobreza, não teve condições na vida, tarará, tarará, aí acabou sendo obrigado muitas vezes, precisando ir para essa questão da criminalidade, ele vai preso. No que ele vai preso, o filho que ele deixou para trás é um filho negro que nasce numa condição de pobreza, que também vai estar sem o pai, vai precisar ir para a rua cedo e todo o entorno dele. E assim, é um ciclo que não vai ter fim nunca. É muito fácil, é muito covarde você chegar e descer o pau no assaltante, no cara que está no farol ali, como que comete algum crime, né? Só que você... E aí que tá. E também é muito fácil comunicar isso no mundo digital, que é um tweet, sabe? São 5 minutos da atenção da pessoa vidrada ali na tela da televisão. É muito mais fácil comunicar isso, né? Porque agora, para você entender de como a pessoa, como se construiu uma sociedade que permitisse a existência de tamanha discrepância entre grupos sociais, aí não dá. Aí é outro meio que você precisa, né? Mas Bruno, sabe o que tá? A gente tá chegando no final. Sabe o que Sim. tá me chamando a atenção? Você começou a live falando a questão dos coachings. Sim, sim, Falando da sua sim. trajetória, o que te levou para psico. Sim. E o tempo todo você falando, isso ficou ressoando, né? E aí você falando agora, né, dessa questão da superficialidade, né? Da superficialidade no sentido de como a gente não aprofunda e não complexifica, né? Como a gente Uhum. simplifica de algum modo, e inclusive na comunicação, né? As questões, né? Por que que alguma coisa funciona ou não funciona? Por que que, sei lá, alguém toma tal atitude ou não? E eu fiquei pensando que isso tem tudo a ver com essa lógica do coaching, né? Com essa simplificação da realidade, né? Com certeza. Eu acho que assim, Vai acabar quanto tempo? Só pra eu um modular o minuto discurso. e 40. Não, mas na entrada dos campos de concentração tinha a frase: o trabalho liberta. Né? Tava Uhum. escrito: o trabalho liberta. E a ideia é que os judeus eram vagabundos que não faziam nada e que eles iam trabalhar lá até morrer para purificar a alma deles. O que os coaches ficam falando o dia inteiro para as pessoas, né, nas mídias sociais, enchendo o saco com aquele monte de anúncio? Pare de reclamar, né? A sua vida está uma porcaria, a culpa é sua, e trabalhe porque o trabalho liberta. A lógica é a Acorde. mesma. A lógica é a mesma. E aí eu acho que isso precisa ser combatido. Eu acho que, inclusive, já que está finalizando, isso que você está fazendo é importantíssimo. Porque você trouxe vários psicólogos aqui para ocupar um espaço que só está sendo ocupado por esses caras que fazem um curso online e só aprendem técnica de marketing digital, falar frase de efeito
e para falar sobre a saúde mental das pessoas, que está bem prejudicada, né, nesse contexto de pandemia. Já estava antes e agora é muito mais. Muito bem, rapaz. Muito legal. Quem sabe a gente Adorei. consegue fazer uma outra coisa discutindo mais comunicação e psico. Uma só falando Com sobre certeza. coaching. Nossa, aí sim, eu acho legal. Muito Então bom. tá, então tá. Vai ficar Obrigado gravado pelo aqui convite. Combinado. Eu vou postar no YouTube e a gente, depois. e a gente se vê de quarta-feira, não a outra, né? Bora, bora lá.